Quarto vermelho. Olá, sou anônima. Tenho 21 anos e quero compartilhar um relato da minha bisavó contado pela minha mãe. Minha mãe dizia que a bisavó costumava reunir os netos e contar coisas como o dia que ela fez isso e aquilo, mas ela já contou um relato. E esse relato era o que deixava minha mãe mais intrigada, que foi o dia que a minha bisavó ousou em espiar o quarto vermelho. O relato começa com a minha bisavó contando aos netos que havia procurado um emprego lá para os anos 40, que havia procurado um emprego lá para os 40 anos dela. E por sorte ela conseguiu um trabalho como diarista em uma mansão de ricos, e ela recebia bem pelo tempo que trabalhava lá. Só que havia algo de estranho nos donos da mansão. Eram quietos, reservados, sombrios e eles não tinham filhos. O clima daquela mansão era pesado. Não havia muitas pessoas que trabalhavam lá. Segundo minha bisavó, era só ela, o jardineiro, um cozinheiro e o chofer. Havia pessoas que se demitiram e comentavam sobre a mansão e havia uma série de lendas envolvendo os donos da mansão. Mas a minha bisavó não dava ouvidos. Estou ganhando muito trabalhando para eles. Eu não penso em voltar a trabalhar na mesma coisa e receber menos. Essas lendas são uma farsa. Bom, certo dia ela estava limpando um quarto e logo abaixo desse quarto havia um outro quarto maior, com a porta vermelha, reforçada, trancada a cadeados e que ela não tinha permissão para entrar lá. Obedecendo à regra, ela não ousou entrar no quarto proibido. Mas enquanto ela estava limpando o chão, quando percebeu uma madeira solta, e por curiosidade ela olhou o que tinha no quarto da porta vermelha, que por sinal também era vermelho. E o que ela viu foi algo inacreditável. Ela viu uma coisa apenas de cueca, cinza, com olhos pretos e dentes afiados, dedos compridos e que se comportava feito um animal e estava comendo órgãos no chão, espalhando sangue. Aquilo a assustou tanto que ela inventou uma desculpa para parar de trabalhar na mansão. Inventou algo que ela teria que cuidar dos netos. Assim ela se foi, arrumou outro emprego e nunca mais quis saber da mansão ou do que seria aquilo. Pessoas trabalhavam e se demitiam de lá. E as lendas e relatos envolvendo os donos da mansão e o sumiço de crianças naquela época teria alguma ligação. Foram cada vez mais fortificando até que exigiram que policiais investigassem a mansão, mas não havia evidências de algum crime. O casal se mudou assim como o cozinheiro e o motorista deles. Mas como vocês sabem, ricos sempre saem impunes das coisas ruins que fazem. Hein? Eles mantinham um bicho preso num quarto vermelho? De porta vermelha? Que usava cueca? Uma coisa apenas de cueca, cinza, com olhos pretos e dentes afiados, dedos compridos e que se comportava feito um animal e estava comendo órgãos no chão, espalhando sangue. Era uma aberração? Um híbrido? Isso me faz pensar em Arquivo X. Se não me engano, tinha um episódio que o casal tinha dado à luz um filho demônio, assim, sabe? Ela teve um ser desse tipo e era filho, mas ao mesmo tempo era um demônio, um bicho. Alguém lembra desse episódio? Algo assim. Hein? Que tenso. Credo, vai saber o que existe por esse mundo, gente. Né? Escondido.
presenciando uma possessão espiritual. Presenciando, hein? É um moço. O relato a seguir aconteceu em uma... Olha só! Podia ter lido isso ontem, olha lá. O relato a seguir aconteceu em uma sexta-feira, no dia 13 de abril de 2012. Sexta-feira 13, olha lá. E usufruindo da ética, irei alterar os nomes das pessoas aqui apresentadas. Muito obrigada. Era noite e alguns dos meus parentes e eu decidimos ir à pastelaria mais próxima para ter algum momento de descontração. No caminho, encontramos um morador de rua. Ele nos olhou e gritou: temam por aqueles que já se foram, pois um dos que partiram hoje atormentará aquele de pouca fé. Todos nós rimos e continuamos a caminhar. Então, chegamos, fizemos nossos pedidos e em pouco tempo o lazer se transformou em confusão e desentendimento. Ninguém naquela noite havia tomado nenhuma bebida alcoólica, mas uma parente minha, que chamaremos de vítima, estava agindo de forma inquieta, olhando para cima e por um momento juro ter visto seus olhos brancos. Na hora da volta, pagamos a conta, nos levantamos e, em alguns passos, a vítima se pôs a chorar. Eu estava na frente e pude ouvir os soluços de longe. Estranhamos, perguntamos o motivo, mas ela não respondia. Chegando na minha casa, a vítima deitou na escadaria de cabeça para baixo e chorava muito. Sentei ao seu lado, tentando puxá-la para baixo, para que ela entrasse na casa. Mas ela me puxou para cima e colocou sua boca bem perto da minha orelha e cochichou com uma voz diferente. Essa noite será longa, minha criança, seja forte. E, enfim, 2 dos homens que eram meus parentes a puxaram carregada para baixo pela escadaria. Colocaram-na em cima da minha cama e ela sorria e chorava em intervalos curtos de tempo. Eu já não reconhecia suas feições e sua face. Senti um medo dentro de mim e comecei a chorar. Passaram-se 26 minutos. 26, tá, galera? Não se passou meia hora, nem 20, nem 25 minutos. Se passaram 26 minutos e ela levantou e urinou no chão, rindo para nós, e se sentou em cima da própria urina. Após isso, fui correndo chamar uma vizinha nossa, que era curandeira, benzedeira, que chamaremos de A Salvadora. Ela veio com uma sacola de camurça e abriu e colocou o conteúdo em cima da mesa da cozinha. Pude ver algumas imagens de santos católicos, um crucifixo de madeira, alguns papéis, ervas e plantas e água benta. Ela caminhou para o meu quarto e quando pôs o pé na porta, a vítima começou a gritar para ela sair. Começou a morder a própria língua e a se arranhar. A Salvadora pediu para que amarrássemos ela com cadarços na cama e então saiu. Já na sala, ela disse para os meus parentes e para mim que a vítima estava sofrendo uma possessão espiritual e que precisava chamar uma ambulância do SAMU. Não entendi o porquê, então ela me explicou que possessões assim são interrompidas quando a pessoa que está sendo perturbada, aflita e possuída pelo espírito, dorme. Então ligamos e voltamos para o quarto. A Salvadora olhou para a vítima e passou nela as plantas e ervas e falava baixinho algumas frases, piscando os olhos rapidamente. Todos rezamos e o quarto se silenciou. A Salvadora perguntou: qual o seu nome? E ouvimos uma resposta violenta: Luiz! Luiz! Senti um arrepio e gritei para aquilo parar e para aquele espírito ir embora, mas ouvi insultos e o espírito chamado Luiz disse: me respeite ou será castigado. E fui puxado pela Salvadora para fora do quarto. Ela me fez perguntas, mas a única que ficou na minha cabeça foi a que ela me perguntou se o espírito havia me dito algo. Então eu respondi que sim. No momento da escadaria, a vítima havia me dito para ser forte, pois a noite seria longa. A velha curandeira me disse então que naquele momento era algum anjo me avisando que nossa família estava guardada e que aquilo foi um teste de fé para todos nós
e que Deus estaria todo o tempo ao nosso lado. Aquilo me trouxe uma paz que me dominou e fiquei confiante de que aquilo ia acabar. Passaram-se 1 hora e a ambulância... Nossa, passou 1 hora e a ambulância chegou. Perguntaram o que estava acontecendo e a salvadora inventou alguma história pedindo para que fizessem a vítima, dormir com alguma droga. Os médicos a colocaram dentro da ambulância e ela me olhou nos olhos pela janela do veículo. Encarei aqueles olhos de volta e vi que o espírito estava enraivado. Estava com raiva. Fecharam a ambulância e levaram a vítima. No dia seguinte, todos da minha família que presenciaram o acontecido combinaram de não falar mais sobre aquilo e fingir que foi apenas um sonho. Na manhã de sábado, trouxeram a vítima para casa de uma outra parente minha e ainda estava dormindo. Quando acordou, cumprimentou todos normalmente e a salvadora explicou que ela não se lembraria de nada. Mas eu nunca esquecerei daqueles momentos. Hein? Foi possuída por... Não era um demônio, né? Era um espírito de uma pessoa de boa. Destruidora de empregos. Oi, Ana, me chamo Fulana. Já mandei um relato lido ao vivo uns meses atrás. Fiquei muito feliz. Sou fã de vocês desde quando vocês tinham 20 mil inscritos e desde então eu não paro mais. Obrigada. Escutando tantos relatos de Ediths, resolvi contar a história de uma que foi fazendo strike na vida de algumas pessoas. O relato é meio longo, tentei resumir o máximo. Mais ou menos, tá? Os nomes estão trocados, fique sossegada. Obrigada. Bem, a história toda se passou no meu antigo emprego, onde trabalhei por 6 anos. Além de mim, que era uma das mais velhas na empresa, tinha mais 2 pessoas que estavam há mais tempo. A Júlia, com 7 anos de empresa, e a Márcia, com 9 anos de empresa. Márcia era minha chefe na época. A empresa como um todo era muito unida. No ano de 2017, nos mudamos para São Paulo, a fim de aumentar os negócios. E nessa transição, nos ajudamos muito, a fim de que a equipe se acostumasse com a nova cidade, já que a empresa ficava em outra região. O tempo foi passando e em 2018, o dono da empresa resolveu que iria contratar uma pessoa para gerenciar a equipe. E assim foi contratada a nossa Edith. A princípio, ela se mostrou uma pessoa muito legal, simpática e prestativa. Um pouco porque ela era formada em psicologia e eu até hoje não entendo por que contratar uma psicóloga para gerenciar uma empresa, onde nem noção básica de uma planilha no Excel ela sabia. Ela tinha noção, quer dizer, nem noção básica de planilha no Excel ela tinha. Os meses foram se passando e, com isso, ela usou de uma artimanha que teria que ficar ao lado da Júlia por 1 mês a fim de entender o seu trabalho. O intuito? Você já deve desconfiar, né, Ana? Dito e feito, passado esse 1 mês, a Júlia foi mandada embora. Ela chorou tanto, Ana. Eu fiquei com dó porque ela foi muito inocente, sabe? Sempre foi. Visto isso, todos nós já ficamos com uma pulga atrás da orelha sobre a Edith. Afinal, ela acabara de entrar na empresa. Passado o ocorrido, veio a segunda vítima, o Henrique, que trabalha no meu setor. Rapaz formado em direito, um cara muito gente fina que não passou despercebido aos olhos da Edith. Ela fez a vida dele um inferno. Falava ao dono da empresa que ele não fazia as coisas, que ele era uma péssima influência para os colegas. Enfim, fez a caveira dele. Resultado, foi mandado embora. Logo após veio a terceira vítima, a minha ex-chefe, a Márcia. Ela, desde o começo, nunca foi com a cara da Edith, assim como eu, mas ela batia de frente com ela, o que deve ter atiçado a ira da Edith. Ela também fez a vida da Márcia um inferno, fez até uma grave acusação que Márcia estava roubando a empresa,
coisa que jamais ela fez em 9 anos de empresa. Tinha um cargo de confiança, mas o inevitável aconteceu. Mandaram a Márcia embora, sem mais nem menos. Tanto o Henrique quanto a Márcia faziam parte da minha equipe, assim como a estagiária Anita, que, claro, também foi mandada embora da empresa sem mais nem menos. Após esse ocorrido, sobrou só eu no setor. E pasmem, eu fiquei 1 mês numa mesa sozinha, de canto. Me tiraram quase todas as tarefas. No começo eu fiquei triste, pois eu não queria perder o emprego, mas com o passar dos dias eu rezava para sair de lá. Ela me perseguia para saber o que eu fazia, o que a minha ex-chefe fazia, e eu só de raiva não contava nada. Se quisesse saber, que descobrisse por conta. Até que um dia ela veio com a sua cara de pau dizer que eles iam ficar comigo e que queriam que eu fizesse novas tarefas. Nessa altura, eu estava tão pé da vida que eu não aceitei. Eu falei como eu me sentia e das coisas antiéticas que tinham feito comigo. Pedi para me mandarem embora e, como já havia um burburinho que iam me mandar, ela assim o fez. Saí de lá com a cabeça erguida e sabendo que quem ficasse lá ia sofrer. Soube que meses depois ela mandou mais gente embora. Ela, nesse tempo, colocou só amizades dela na empresa. O que eu sei, Ana, é que a Sedite entrou e destruiu empregos de pessoas muito boas, ótimos profissionais, eu diria. E eu tenho quase certeza que ela fez algum trabalho para o diretor não perceber tais coisas. Não desejo mal a ninguém, mas sei que Deus está olhando tudo e o retorno é pesado. Hoje eu estou trabalhando e todos os que saíram estão bem, aliviados, pois desde quando aquela mulher entrou na empresa, uma energia pesada e má pairou sobre nós. Obrigada, Ana, pelo espaço, que Deus ilumine muito você, o Mateus e os seus anjinhos. Muito obrigada, um beijo para você. Então, isso que eu ia falar, ela tem um cargo lá, mas é ela falar e aquele ótimo funcionário de 9 anos de empresa vai mandado embora assim? Isso não é normal, né? Tem alguém lá acima dela que fala, não, por que eu vou mandar essa pessoa embora que está fazendo o serviço direito, que sempre foi de confiança, só porque ela falou, ele não é bom, de repente ela acabou de chegar, filho, só pode ter trabalho aí, ou não sei o quê, não é? Muito estranho isso, mandou, foi embora, achou ruim, mandou embora, fulano é tipo fazer assim, 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 todo mundo foi embora de anos de empresa, porque uma coisa assim, você tem um bom funcionário na empresa, a pessoa já sabe certinho o que faz, já tá tudo encaixado, engajado, não é muito lucro, às vezes você mandar um funcionário assim bom, que tá ali embora para pegar outro, para pôr no lugar, ensinar de novo, pegar o gancho de novo, sabe? Então, acho que tinha mandinga aí. Deixa eu anotar que eu contei. Vamos lá, então, ao relato de hoje. Maledito taurino insistente. Vamos ver o que esse maledito fez. Olá, Ana, eu não sei se esse relato tem algo sobrenatural. Meu Deus, mas eu tô para pegar relato que não tem sobrenatural, hein? Vamos ler. Vamos ver. Não sei se tem algo sobrenatural como outros que você lê, mas depois de ver muitos vídeos seguidos de maledites, sim, eu maratonei todos, eu me lembrei muito dessa história que aconteceu comigo há alguns anos. Já peço desculpas caso tenha esquecido algum detalhe e caso o relato fique longo demais, e os nomes já foram trocados. Pode me chamar de Luiz. Eu acredito em astrologia. Não sei se vocês acreditam, mas ela vai estar um pouco presente no relato. Eu sempre gostei de aplicativos de relacionamento, porque gosto de conversar com pessoas diferentes e, claro, me divertir um pouco, né? Se é que vocês me entendem. Mas eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, então costumo encontrar mais pessoas de cidades nas proximidades. De cidades próximas, né? E um belo dia no aplicativo
Ah, tá. E um belo dia no aplicativo do Foguinho, que é um aplicativo que ele não vai citar o nome, que na verdade eu não vou citar o nome, e ele denomina como Foguinho. Eu dei match com o maledito. Ele não tinha fotos muito nítidas, mas parecia interessante e atraente. Eu tinha 21 anos e ele 31. Nós éramos de cidades relativamente próximas, mas não vizinhas. Então começamos a conversar. Ele tinha um papo envolvente. Conversamos sobre tudo, inclusive assuntos mais quentes, e ele sabia me estimular. Por vezes eu desabafei com ele. Um fim de semana eu fiquei para casa da minha irmã, que fica na cidade vizinha da minha, e no meio do caminho para a cidade dele. Acabei comentando com ele e como ele sabia Acabei comentando com ele, como ele sabia me estimular, ele falou ele falou de nos encontrarmos e eu estava quase aceitando, mas ainda estava inseguro. Até que ele falou que já estava no carro a caminho. Isso já era mais de 11 horas da noite. Eu não queria falar com a minha irmã que estava simplesmente indo encontrar alguém que conheci pela internet, porque eu tinha a noção da loucura que era, né? Então pulei a janela e fui. Entrei no carro, estava meio escuro, fiquei ansioso, mas quando ele colocou a mão na minha perna e falou comigo, eu me acalmei. Fomos de carro até a cidade dele. Quando ele. Você saiu fugido da casa da sua irmã? Fomos de carro até a cidade dele quando ele falou que a amiga dele estava fazendo uma social e tinha chamado ele. Ele perguntou se eu queria ir. Eu fiquei sem graça de dizer que não, né? Eu queria fazer outra coisa, mas fomos. Fui tratado muito bem por todos, fiz amizade com os amigos dele, tudo certo. Não falei antes, mas pessoalmente eu vi que ele não era bonito. Mas eu já estava lá, não tinha como voltar atrás, né? Quando deu umas 4 horas, eu falei com ele que já estava tarde. Nos despedimos e fomos para o carro. Mas ele me levou para a casa dele, mesmo eu querendo ir para casa da minha irmã, né? Acho que é isso. Eu estava um pouco bêbado e juntando o álcool com a lábia dele, entramos. E fizemos ali de tudo que você pode imaginar. Ele podia não ser bonito, mas era muito bom de cama. Quando cheguei na casa da minha irmã, já era quase 6 da manhã. Entrei pela janela e dormi. Na noite do mesmo dia, ele me perguntou se eu tinha gostado e tudo mais. Eu falei que sim. E ele simplesmente me pediu em namoro. Quase casamento, dizendo que nunca tinha sentido algo igual ao que sentiu quando estava na cama comigo. Como o típico aquariano, eu me assustei. Eu gostei dele, mas eu não queria algo sério. Tinha sido uma noite ótima, mas mal nos conhecíamos. Desconversei, mas mantivemos contato. Por vezes eu desabafei com ele sobre a minha família ser testemunha de Jeová e não aceitar a minha sexualidade. Eu tinha sido expulso da igreja e meu pai não estava falando comigo. Ele ficava chateado e tal. Com o tempo, eu vi que não éramos pessoas compatíveis. Então tentei terminar o que tínhamos, apesar de eu não ser capaz de nomear o que tínhamos, né? Não tínhamos lá muita coisa. Mas ele não queria de jeito nenhum. Ele continuava comprando presentes para mim e querendo vir na minha cidade me encontrar. Ana, eu moro numa cidade pequena. Aqui não temos privacidade. E na época eu ainda tentava deixar minha sexualidade um pouco mais na obscuridade por causa do meu trabalho como professor. Então ele descobriu pelo meu Facebook o lugar onde eu trabalhava e um dia foi lá deixar algumas coisas que me comprou. Comecei a ficar assustado. Tentei conversar com ele, mas ele não queria terminar de maneira nenhuma. Ele continuava me comprando presentes, até que eu falei que eu queria terminar de vez. Então ele me pediu meu endereço para mandar pelo correio. Alô, que parte você não entendeu que eu não quero mais, não é mesmo?
Ana, até hoje eu não acredito que eu fui idiota o suficiente para achar que ele ia apenas mandar as coisas pelo correio. No dia seguinte, as amigas dele me chamaram no portão com o presente que ele queria me dar. Eu me assustei, conversei com elas e, por incrível que pareça, elas estavam até que do meu lado naquela situação, até elas entenderam. Segui tentando dar um fim naquela situação, até que um dia ele fez reserva numa pousada na minha cidade para podermos conversar. A pousada fica muito perto da minha casa. Saí do trabalho e fui encontrá-lo. Fomos para o quarto, conversamos, cada um em uma cama. Expliquei para ele toda a minha situação, de cidade pequena, família, de que não combinávamos. Até que ele sentou do meu lado, me olhou nos olhos e me beijou. Confesso que eu não resisti, retribuí o beijo. Ele deitou. Deixa eu ver se eu posso. Bom, e aí continuamos a partir do beijo, né? Eu estava me entregando. Mas aí, quando ele colocou a mão dentro da minha camisa, parece que eu recobrei a consciência e pedi para ele parar. Não ia dar certo fazermos aquilo. Eu confesso que eu até queria de novo, mas eu sabia que ele não ia reagir àquilo da mesma maneira que eu. Só de lembrar eu já. Bom, enfim. Ele disse que ia embora no dia seguinte pela manhã. Beleza. No dia seguinte, saí para trabalhar. Quando cheguei no trabalho, recebi uma mensagem da amiga dele, dizendo que o maledito tinha escrito uma carta e queria entregar para minha mãe sem eu saber. Essa amiga sabia as consequências que teria na minha família. Não, peraí. Saí para quando cheguei no trabalho, recebi uma mensagem da amiga dele dizendo que ele escreveu uma carta que ia entregar para minha mãe sem eu saber, só que a amiga dele disse que sabia das consequências que teria na minha família. Então, na hora do almoço, eu fui correndo para casa. Minha mãe agia normalmente. Fui até a pousada e conversei com a dona da pousada. Felizmente, ela foi compreensiva e me entregou a carta. Na carta, ele falava sobre Deus amar a todos de maneira igual e que os meus pais deviam me tratar melhor, coisas do tipo, sabe? À noite, quando voltei para casa, mandei mensagem bravo com ele e o bloqueei. Foi aí que começou o meu inferno. Ele me mandava mensagens em todas as redes sociais. A cada mensagem que ele mandava, eu bloqueava. Eu bloqueava ele numa rede social. Cada mensagem que ele me mandava, eu bloqueava ele numa rede social diferente. Às vezes ele pedia desculpas, às vezes me ameaçava. Falava que ia me expor para minha família, para os meus patrões, etc. Ele mandava mensagem para minha melhor amiga. Ele chegou a mandar mensagem para o pai dela. Mandei uma última mensagem para ele falando que eu não queria mais nada e que não responderia mais a ele. E ele continuou, mas eu já não respondia mais. Quando parou de me mandar mensagens, eu achei que ele tinha superado. Uns tempos depois, usando outro aplicativo, eu conheci um cara da cidade dele. Vamos chamá-lo aqui de Ricardo. Conversei com o Ricardo, ele era muito meu tipo. Tentei evoluir o papo, mas ele parecia que não estava afim. Essa conversa foi num sábado. Na quarta-feira à noite, eu estava na academia quando meu celular começou a vibrar com um monte de mensagens do maledito, dizendo que eu era um vagabundo e me xingando de várias maneiras. Que ele conheceu o Ricardo e comentou com o Ricardo sobre mim. E o Ricardo falou que eu dei em cima dele, mandou até o print das conversas para o maledito. Eu saí da academia no meio do treino. Estava tendo uma crise de ansiedade e meus pais estavam na igreja. O maledito disse que iria na minha casa, ia me expor para os meus pais, mostrar que eu não era nenhum santinho. Quando meus pais chegaram em casa, eu tive que conversar com eles e expor a situação. Surpreendentemente, na hora eles ficaram do meu lado. O maledito chegou no dia seguinte de manhã.
Meus pais me colocaram no quarto e conversaram com ele na sala. Eu ouvi a conversa toda, mas ali na hora ele era uma pessoa completamente diferente. Não falou nada de mal sobre mim, apenas falou o mesmo que tinha falado na carta, que eu era uma pessoa boa e que eu deveria ser tratado melhor. Meu pai rebateu e continuou a conversa. No fim da conversa, meu pai pediu para ele não entrar mais em contato comigo e deu um livro sobre a religião deles para o maledito. Quando ele saiu, meu pai falou para eu nunca mais falar com ele. O pai que me apoiava sumiu ali. Ah, para eu nunca mais falar com ele, com o pai, é isso? Meu pai falou para eu nunca mais falar com ele. O pai que me apoiava sumiu ali. Logo depois eu recebi uma mensagem dele. Hoje não lembro o que dizia na mensagem, mas era algo sobre ainda termos uma chance no futuro. Mas dele quem? Do pai agora ou do maledito? Eu não respondi. Ele continuou mandando, acho que o maledito, né? Ele continuou mandando mensagens, mas eu não respondia. Até ele voltar a me ameaçar. E eu respondia, dizendo que eu não queria mais nada com ele, mas ele insistia. Um dia, meu pai perguntou como estava a situação. E eu falei que ele continuava mandando mensagens. Meu pai mandou eu parar de responder, que um dia ele pararia. E parou, por enquanto. Um dia, eu estava na casa de um amigo colorido. Tínhamos acabado de ficar. Quando olhei no celular uma mensagem do maledito, dizendo que eu não aprendia mesmo, que eu continuava sendo promíscuo com todos e que eu era rodado e mal falado na cidade. Eu me assustei e me despedi do meu amigo correndo. Ele até hoje não sabe o que aconteceu. Eu não respondi a mensagem, mas ele continuou, falando que ia voltar na minha casa, me expor para o meu pai. Um detalhe que eu nunca esqueço é essa mensagem. O que seu pai vai achar de saber que você é o fulaninho do Roberto e fica com ele quando ele quer? Eu fiquei, só que ele falou isso em palavrões, tá? Eu fiquei um pouco ansioso, mas não respondi nenhuma mensagem. Ele mandou mensagem para minha amiga de novo, mas nem ela respondeu. Então ele parou. Eu fui procurar saber se eu estava realmente mal falado. Conversei com colegas de trabalho e nada. Eu moro numa cidade pequena. Se eu tivesse mal falado, primeiro lugar que eu ia saber. O primeiro lugar que eu ia saber é na escola que eu trabalhava. Mas ninguém sabia de nada. Tempos depois, eu saí com um contatinho que se chamava Roberto. E ele me perguntou se eu conhecia algum Ricardo. E me contou que tinha um amigo, Ricardo, na cidade do Maledito. Mas, meu Deus do céu! Daí eu juntei as pontas. Contei toda a história para o Roberto e ele ficou horrorizado. Ele me conhecia, fazia bastante tempo, sabia como era minha família e ele também mantinha tudo por debaixo dos panos. Por respeito até à família, né, que ele está fazendo isso, a família dele. Ele me jurou de todas as maneiras que só falou que me conhecia quando o Ricardo perguntou. Eu acalmei ele, disse que já tinha entendido que o Ricardo falava mais que a boca, né? Falava para todo mundo. Bom, até hoje eu não tive mais notícias do maledito. Uma vez até encontrei uma amiga dele numa festa, mas só nos falamos rápido. Às vezes eu olho no Facebook dele com um fake, ainda tenho uma atração por ele, sim, mesmo sabendo como ele é e como ferrou com a minha vida. Hoje em dia eu namoro há quase 3 anos e saí de onde eu trabalhava, mas ainda tenho um pouco de medo de encontrá-lo por aí. Desculpe o tamanho do relato, mas eu quis contar tudo. Talvez não tenha nada de trabalho ou amarração, mas que pelo menos sirva para as pessoas prestarem atenção em quem elas conhecem pela internet e no que elas contam para essas pessoas. Gosto muito do seu canal, conheci essa semana, já vi mais de 50 vídeos. Beijos para todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas e essa atração sua, mesmo sabendo que o cara é um mala? Você ainda... Se você encontrar com ele, você vai ceder de novo? Mesmo sabendo que o cara é perigoso. E para mim isso é perigoso. Esse perfil de pessoas eu classifico como
perigoso, uma relação perigosa, em vários sentidos. Não é normal isso, não é legal. E aí, mesmo assim, você tem atração por ele, será mesmo que não há nenhum tipo de amarraçãozinha, alguma coisa assim aí, não? Porque se ele é doido o suficiente para fazer essas coisas, tipo, não entender, gente do céu, entenda, sabe quando a gente fala, não, eu não quero mais, a pessoa não entende. Você quer que eu desenhe, quer que eu escreva separando as sílabas? Eu não quero mais. Não quero, me deixa, me esquece, segue a sua vida. Não é mais. Aí a pessoa não entende, a pessoa vem atrás, ameaça, gente. E isso é perigoso. Então fiquem atentos. Realmente, muito cuidado com quem você vai se encontrar. Primeira dica: você vai encontrar com alguém aí, deu match, alguma coisa, vai no local público e vai, por algumas vezes, conhece essa pessoa, vai conhecendo pessoalmente num local público com um monte de gente em volta. Não fique sozinha, não saia, sei lá, eu tenho muito medo dessas coisas, sabe? Se pegar assim e sair de carro, você não conhece, gente. Por mais que ali tá escrito isso, aquilo, ai, cuidado, né? Ai, hoje em dia é tanta coisa que a gente vê, cuidado, né? E aí já não vai também abrindo a boca, botando, isso eu não sei. E aí vai que você encontra a pessoa louca que gruda no seio, você não quer mais, a pessoa tá lá, não entende. Isso é complicado. Mas eu não sei não. Eu fosse você e assim dar uma benzida. Só pra dar ver assim, se tá tudo certo mesmo, dar uma limpada na alma, alguma coisa assim, um banhinho protetor ali, sei lá, alguma coisa. Mas eu entendo que o lance que você queria proteger sua família, seus pais, por respeito à crença deles também. Acho muito legal isso, né? O cara tava desrespeitando você e queria, né? Não é assim que se faz, né? Não é outra pessoa indo lá e jogando as coisas na. Não é assim. E espero que corra tudo bem aí. Você tome juízo também. Cuidado aí com esses aplicativos, com a galerinha aí, né? Às vezes é melhor você ir conhecendo uma pessoa ao vivo, né? Ou levar mais um tempo conhecendo para ver, para realmente. Não, você já tá numa relação, né? 3 anos. Ah, legal. Então, vai na confiança aí, pelo menos com alguém de boa, uma pessoa boa, tá? Cuidado aí com os malucos. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Realmente não sabemos se tem algo sobrenatural ou não, mas fica a dica aí, cuidado com pessoas, né? Porque o que a gente vê aqui de maledito e maledite, acima de tudo, são pessoas. Aí elas vão mexer com magia, mas são pessoas desequilibradas emocionalmente, são pessoas desequilibradas psicologicamente, e aí que pode causar diversos tipos de problemas, né? Alguns problemas ferrados, problemas que a gente já viu aqui em relatos, que, olha, problema mesmo. E outros, assim, que, ufa, você dá uma escapada, passa uns perrengues, que nem esse aqui, mas ainda que acho que dá pra foi um episódio, foi alguém que passou assim e foi chato, né? Mas mais um relato da mesma pessoa, tá? Que é o palhaço. Oi, Aninha, tudo bem? Moro no Rio Grande do Sul, tenho 20 anos. Eu havia sonhado que estava em um estacionamento escuro. Só um minuto, peraí. Eu havia sonhado que estava em um estacionamento escuro e onde de trás de um carro preto sai um palhaço assustador. E ele estava com uma motosserra na mão e ela estava ligada. E ele veio na minha direção quando eu abri a minha bolsa e tirei de dentro uma faca e me escondi atrás de um carro. Esperei o palhaço vir na minha direção novamente. Foi aí que ele veio
E eu peguei ele por trás, na parte do meio das costas, com uma mão e com a outra estava a faca. E eu comecei a dar facada na barriga do palhaço. E ele, quando veio com a motosserra ligada, ele dava umas risadas tenebrosas. Foi aí que eu acordei, com o Juca me chamando, pois não é que eu tinha pego meu esposo pelas costas e no lugar das facadas eu dava socos na barriga dele e imitava a risada do palhaço? Na hora, assim, eu demorei para entender e senti muito medo, pois eu não posso ver palhaço que eu começo a passar muito mal. Bom, espero que tenha gostado do meu relato. Talvez para quem o escute não seja tão assombrado assim, mas para mim, que tenho uma certa fobia por palhaço, foi horrível. Bom, mas aí no caso talvez não tenha sido algo, né, sobrenatural. Como você já tem medo e isso estava ali na sua cabeça, você teve um pesadelo com aquilo. E aí você meio que num ato meio de sonambulismo catou o marido ali, como se fosse palhaço. Isso é um pouco perigoso, porque ainda bem que você não tinha nada, numa, isso, né? Dá um pouco de medo disso, né? Dessas reações que a gente tem é, estando ainda dormindo, né? Não sei se isso também pode ser chamado de sonambulismo, mas foi só esse episódio de fazer as coisas dormindo, né? Relato Siga em Paz, querido. Vamos ver? Ah, tá, os nomes já estão trocados. Aliás, vamos combinar que qualquer relato que você for ler, que for meu, os nomes já estarão trocados, certo? Certo. Assim, evito de ter que escrever aqui. Ok, já estou sabendo. Ana, você se lembra que eu tinha um namorado e que morávamos na Praia Grande? Pois é, ele se foi há um mês. Jura? Mas peraí, mas você ainda estava com ele. Ana, você se lembra que eu tinha um namorado e que morávamos na Praia Grande? Sim. Pois é, ele se foi há um mês. Sinto muito. Ou se foi. Esse foi também o motivo de eu não ter enviado quase mais relatos para você. Mas agora eu retomo o meu ritmo normal. Ana, esse meu companheiro, que vou chamar aqui de João, já que você adota nomes comuns, era uma pessoa super do bem. Gente, sinto muito. Era uma pessoa super do bem, apenas não se cuidava como devia. A saúde dele estava bem comprometida. Ele sempre foi espírita, consumia um livro espírita por dia, quase, de tanto que ele lia. Bom, por estar com a imunidade baixa, precisei ir ao velório faltando apenas 2 horas para o sepultamento. E mesmo assim, fui de luvas e de máscara, porque eu não posso estar em locais fechados e com muita gente. Mesmo assim, eu fui. E não preciso dizer como foi difícil vê-lo ali, inerte, com o guia, com a guia do cachorrinho dele nas mãos. Foi triste, mas vida que segue. Voltei do cemitério e, por estar com a imunidade baixa, me deu um cansaço muito grande. Vim me sentar na minha cama, peguei as agulhas de tricô e dei continuidade à blusa que estou fazendo para o meu filhão. Daí eu vi de novo o ranger na escada da minha casa. E não dei importância, já que lá sempre tem algo que se manifesta. Só que dessa vez algo diferente aconteceu. Ana, eu sentada, luzes acesas, tricotando, com o notebook ligado, numa receita de bolo de cenoura, eu senti uma inquietação, uma irritabilidade e nos meus pés senti algo me cutucando, algo que tremulava. Senti algo me questionando, querendo saber o que estava acontecendo. Eu não estava vendo nada, mas daí eu olhei para os meus pés, que estavam cobertos por 2 mantinhas de microfibras, aquelas bem coloridas, e pude ver que a manta se mexia e eu estava em casa, apenas eu e Deus. Ana, vi a manta sendo empurrada para baixo e pude sentir a mesma irritabilidade que o João sentia
quando não era atendido. Ele tinha isso na personalidade dele. Ele ficava muito irritado quando não era ouvido e não entendia algo. Ana, eu parei, me questionei qual seria a melhor atitude a tomar. Fiquei nesse impasse por mais de 10 minutos, porque eu não queria simplesmente mandá-lo embora, já que ele sempre foi do bem, sempre foi uma pessoa boa. Daí eu disse: João, você não está mais entre nós. Procure ouvir os seus mentores e os seus protetores. Fiz um Pai Nosso e uma Ave Maria. E, surpreendentemente, a manta parou de ser amassada. E a tremulação nos pés pararam também. Acredito que eu comuniquei ao João que ele tinha partido. Achei estranho, Ana, porque achei que era muito cedo para ele estar ali. Pelo que já li, quando se vai de repente, como foi o caso dele, a gente vai para um hospital espiritual e lá ficamos por um tempo, até que grande, não sei se levarmos em conta o nosso tempo, porque o tempo para eles passa diferente do que se passa para nós. Mas é isso, Ana, meu relato de hoje foi esse. O que mais de recente aconteceu comigo. O meu amigão, o João, se foi. Foi levar seu cãozinho para passear e não voltou mais. E a vida é assim, cheia de perdas, mas temos que seguir. Beijos a todos os assombrados, inclusive aos cachorrinhos e gatinhos. Obrigada, não sei o que aconteceu, mas é assim. A gente vem, a gente vai e não sabe quando, né? Por isso a gente tem que dar valor no momento, agora, quem a gente tem. Um beijo. Ui, quase fazendo. Um beijo para você. Vamos ler, não, vamos dar mais uns beijos aqui. Oi, Ana, tudo bem? Em primeiro lugar, adorei. Já li isso aqui, peraí. Com tanto de história, daria para escrever um livro. E todas verídicas. Um dos relatos também se refere àquela técnica de enfermagem que perdeu seu filho em um acidente. Como fazia muitos plantões noturnos e para amenizar a ansiedade, pois sempre havia intercorrências, eu conversava com a enfermagem. Estava sozinha como médica e assim o tempo passava. Uma vez ela me contou outra história muito interessante que com vocês compartilho. Ela me disse que a sua filha, irmã daquele que desencarnara em um acidente, tinha um problema ocular. Não lembro bem do que se tratava, mas sei que era algo muito sério. A mãe, enfermeira, já tinha ido a vários especialistas e nada melhorava. Um dia ela resolveu submeter a filha a uma cirurgia espiritual. Para essa cirurgia, era necessário realizar um preparo: jejum de carne vermelha, álcool. Jejum de carne vermelha e álcool, acho, né? Ficar em prece. Colocar uma bacia dentro do quarto, em cima de uma mesinha, junto com uma toalhinha branca. E, além disso, tomar um banho e usar uma roupa limpa e branca. Assim foi feito. Ela orientou a filha e disse que ela precisava dormir cedo e fazer uma prece. A moça era adolescente, deveria ter uns 13, 14 anos. Era uma adolescente normal, estudiosa e boa filha, e não frequentava o centro espírita com a mãe, pois tinha certo receio, coisas da idade. Deitou-se e fez uma prece, adormecendo logo depois. Durante a noite, a menina, que dormia tranquilamente, pois não acreditava muito nas coisas que a sua mãe dizia, embora respeitando pela dor da perda do irmão, né? Ouviu um certo sussurro, vozes que conversavam em um tom baixo. De repente, alguém abre seu olho esquerdo, depois o direito. Ela viu um senhor e mais uns 2 jovens de jalecos bem branquinhos. O senhor tinha uma barba branca que lembrava o Papai Noel. Escutou dizerem: "Esse é o olho." E logo depois adormeceu profundamente. Dormiu muito bem, acordou bem desperta e lembrou-se do sonho, o qual achou muito estranho.
Parecia, inclusive, que alguém mexera nos seus olhos, uma sensação esquisita, pós-cirúrgica. Ao sentar na mesa para tomar o seu café e ir para a escola, chegou sua mãe, vinda do plantão. Ela perguntou para a filha se tinha feito tudo certinho, tudo direitinho. Ela contou para sua mãe o sonho, ou que, sei lá, for aquilo, né? E a mãe ficou estática, de boca aberta. Saiu correndo da cozinha e voltou logo em seguida trazendo um livro espírita com uma foto bem grande na capa e mostrou para a menina. Ela logo disse: Mãe, foi esse homem aqui, credo! Quem é ele? Foi esse homem do meu sonho. A mãe respondeu meio assustada. É o Dr. Bezerra de Menezes, grande médico da espiritualidade e responsável por uma grande corrente médica que pratica cirurgias espirituais, ajuda médicos, trabalha em hospitais. Minha nossa, ele é um espírito de muita luz! A menina ficou com medo e ao mesmo tempo orgulhosa de ter sido ajudada por um ser tão iluminado. A mãe ficou muito emocionada. Ali ela viu novamente a bondade divina atuando e ajudando-a. Agradeceu com muita sinceridade e nem preciso lhe dizer que sua filha ficou curada desse problema que a afligia há anos, fazendo acompanhamento desde criança em vários oftalmologistas. Tenho muita admiração por essa enfermeira. Ela perdeu um filho, mas ganhou muito em compreensão, bondade e sua vida era baseada na caridade. Perdi, infelizmente, o contato com tão sábia pessoa. Mas com ela sempre entendi que a vida continua. A morte é uma separação temporária e Deus jamais desampara os bons. Jamais. Um abraço carinhoso para todos e que a luz sempre os norteie. Ai, que legal! Lembrando que a gente não deve deixar o tratamento médico para seguir apenas tratamentos espirituais. No caso, ela já tinha tentado muita coisa médica, vivia fazendo tratamento e fez, deu certo, beleza, legal, muito bom. Mas, dependendo, às vezes... não, eu falo isso porque eu tenho medo de algumas pessoas, já vi vários casos de gente deixar de fazer tratamento médico porque fica esperando ali uma cura espiritual que às vezes não está acontecendo. Gente, às vezes também os espíritos estão esperando você ir no médico para ele iluminar o médico e fazer alguma coisa para te ajudar, entendeu? Então, mas eu já vi alguns relatos, né, de cirurgias espirituais aí com sucesso. Tem que tomar cuidado com enganação também, que tem em todo lugar. Mas muito legal. Bezerra de Menezes fez a cirurgia, que chique. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tinha minha mãe sonhado com a morte do meu cunhado? Oi, Ana, tudo bem? Já faz um tempo que queria escrever esse relato, porém faltava tempo. Os nomes estão trocados e é bem curtinho, porém é algo que me deixou bastante pensativa. Início de 2019, eu conheci... os nomes estão trocados aqui. Início de 2019, eu conheci o Cláudio. Ele tinha um irmão, o Jorge, seu irmão mais novo, ao qual era muito apegado. Eles moravam juntos, na vida era só os dois, não tinham ninguém por eles. Cláudio cuidava do Jorge como se fosse um filho. Os dois se pareciam muito fisicamente. Eles moravam no apartamento da mãe, que aqui chamarei de Cobra. E a Cobra, mesmo sabendo que os filhos não tinham condições, ainda cobrava R$ 500 de aluguel deles por um muquifo. Bom, final de 2019, fomos morar juntos em um apartamento que a minha mãe nos cedeu no fundo do quintal dela. Eu achei que vendo ele, o Jorge, vendo que o Jorge não poderia pagar o aluguel do apartamento, pois estava desempregado, a mãe Cobra o ajudaria, pois afinal mãe é mãe, né? Mas não foi o que aconteceu. Tiveram lá uma discussão, pois a Cobra estava cobrando o aluguel e ele não tinha condições. Foi aí que ele foi morar na casa dos tios, em um sítio a 30 minutos da cidade.
Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Quem que foi morar com você? Fomos morar juntos em um apartamento que a minha mãe nos cedeu. Você e o Cláudio, é isso? Tá. E aí o Jorge, que era o irmão dele, ficou sozinho no outro apartamento, a mãe queria o aluguel dele, ele não tinha condições, porque o Cláudio saiu de lá e foi morar com você, é isso? Bom, pois afinal a mãe é mãe e tal, pois a cobra cobrava o aluguel, ele não tinha condições. Foi aí que ele foi morar na casa dos tios, em um sítio a 30 minutos da cidade, do qual ele vinha de moto resolver algumas coisas sempre que precisava. E assim foram por uns 2 meses. Minha mãe viu o Jorge uma vez, no meio de 2019, quando ele ainda morava com o irmão, e até pensou que fosse o Cláudio, porque eles eram muito parecidos. Pois bem, exatamente no dia 5 de janeiro do ano de 2020, agora, a minha mãe chegou na minha casa pela manhã e me disse que tinha tido um sonho perturbador. Ela sonhou que viu uma criança parecida com o Cláudio na beira de uma estrada. Essa criança ia andando e vinha um carro, e o carro o atropelou. E vinha um aglomerado de pessoas olhar o corpo dele. Ela olhou mais adiante e havia uma outra criança um pouco maior, mas essa era o próprio Cláudio, criança que estava em pé, paradinho. Ela me contou que isso aconteceu várias vezes no sonho. Várias vezes ela via essa criança sendo atropelada. E eis que isso foi no dia 5 de janeiro. No dia 6 de janeiro, pela manhã, Cláudio, meu esposo, recebe uma ligação com a notícia de que seu irmão Jorge havia falecido em um acidente de moto na estrada vindo para a cidade, onde 2 carros bateram nele. Ana, não é a primeira vez que a minha mãe sonha com coisa assim. Isso é muito estranho, né? Esse lance dessas premonições. Não é exatamente, tá vendo? Ela viu um cara parecido com o Cláudio, o irmão era muito parecido, em forma de criança, tinha acidente, tinha estrada, no caso tinha sido atropelado, mas ali foi um acidente de moto, mas foi na estrada, entendeu? E era o irmão que era muito parecido com ele. Então as coisas estão ali dentro da mensagem, ela não é exata às vezes, muitas vezes ela não é exata, mas a essência está ali dentro do sonho, do que vai acontecer. É estranha essa visão do futuro, né? Mas geralmente é de tragédia, gente. Por que a gente sabe disso? A gente não, eu não. Mas existem pessoas, é muito ruim, porque aí você sonha com uma coisa, você já fica ressabiado. Ai, meu Deus do céu, será que é premonição? Ah, bom, pessoal, deixa eu dar os últimos beijinhos aqui para você, se tiver. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Vimos uma fada na palestra de Divaldo Franco. A moça que nos conta esse relato tem 17 anos e diz que é espírita desde que se conhece por gente. A vida toda foi espírita. Então, em 2016, ela e alguns amigos também espíritas tiveram a oportunidade de assistir uma palestra de um grande nome dessa doutrina, que é o Divaldo Franco. Ela diz aqui que, para quem não sabe, ele é um homem de enorme coração que, ao longo de sua vida, né, no seu trabalho, ele ajudou muitas crianças e continua até hoje, principalmente em Salvador. Também psicografou vários livros em nome do Espiritismo, sempre auxiliado por sua mentora Joana de Ângeles. Ela diz que essa palestra aconteceu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em setembro de 2016. Ela diz que o Divaldo já estava acabando de passar suas lindas mensagens, estava terminando de falar, quando eles viram que um passarinho começou a sobrevoar a cabeça da turma lá, que estava vendo a palestra. Esse passarinho voava em círculos, chamando muita atenção do pessoal que estava lá. Quando de repente esse passarinho bateu de cara no muro e caiu. Só que daí ele levantou de novo e continuou sobrevoando as pessoas, percorrendo ali. E nessa dele sobrevoar de novo ali, sobre as cabeças das pessoas que estavam na plateia, as pessoas puderam perceber que aquele passarinho, na verdade, tinha pernas humanas. Diz que todo mundo ficou intrigado.
mesmo o espiritismo confirmando a existência desses seres. Aquilo era uma fada, sabe, com asas e corpo humano, bem pequenininho. E ela diz que todos que estavam presentes naquele dia viram isso, todos presenciaram e testemunharam esse ser. Ela diz que ficaram todos maravilhados, chegaram em casa tudo comentando sobre isso e pesquisando na internet, também pesquisando se poderia existir algum animal que tivesse aquelas características ou algo parecido, mas não encontraram nada. E ela diz que essa história é a intriga até hoje. Bom, galera, e o Divaldo, ele viu também? Ele comentou alguma coisa? Ninguém falou nada lá a respeito disso? Né? As outras pessoas, o que disseram? Ninguém conseguiu filmar? Não sei. Não sei se isso é uma coisa também que aparece no físico ou só no espiritual, sei lá, a hora que você tenta filmar não aparece nada, não sei. Mas o Divaldo não falou nada a respeito? Bom, que é interessante e seria mais uma prova de que as fadas existem. Eu não sei, pelo lado do espiritismo, eu não conheço, mas ela diz aqui que o espiritismo confirma que esses seres existem mesmo? Ai, que legal! E você, já viu alguma fada, um gnomo? Manda o seu relato pra gente. E se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.